pois nós iremos ministrar a santa palavra do nosso Deus, do nosso maravilhoso e magnânimo Santo Jesus Cristo. E vamos, neste momento, iniciando a palavra de Deus no livro de Mateus 3:11, e vamos falar de um tema, e este tema é batismo, que vai dizer assim, o versículo encontrado em Mateus 3:11: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja Deus. Graças a Deus, meus queridos, este versículo é voltado para o batismo. E você que ainda não tomou a sua decisão de ser submergido na água, que não perca tempo, pois o batismo é muito importante na vida do ser humano. Não perca tempo, porque o batismo é essencial na vida daquele que crê. A partir do momento que somos batizados, a palavra de Deus diz que segue os dons para aqueles que crê. Falarão novas línguas, profetizarão e virão sinais. Estes é para aqueles que creem. Esses sinais seguem os que creem na palavra de Deus acerca do batismo. Se nós formos entender este versículo, nós entendemos de uma forma especial que o Senhor revela para nós. Aqui nós entendemos que um homem por nome João Batista, ele está ministrando o batismo. Ele está transmitindo a palavra de Deus para o ensinamento acerca do batismo. Ele disse em suas palavras que ele vos batizaria com água para arrependimento de pecado. O que significa isso? João Batista, ele estava dizendo que ele apenas batizava o povo que vinha ao seu encontro para ser batizado por ele, crendo na palavra de Deus, de acordo com os seus ensinamentos. Ele diz que apenas ele batizaria com água, fazendo a submersão, na água, submergia a pessoa na água, simbolizando a morte e a vida. Morreu para o mundo e viveu para Cristo. E então, a partir desse momento, a pessoa já estava batizada, a pessoa já tinha recebido o batismo e logo iria receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Ele diz: após mim vem um que este é mais poderoso do que eu. Este, nem tão somente eu tenho dignidade de se abaixar e desatar as correias de suas alparcas. Ele estava dizendo que ele não era digno de levar sequer a sandália de Jesus Cristo, de desatar a sandália de Jesus Cristo e carregá-lo. Ele não era digno. Ele não quis se exaltar, ele não se exaltou, ele não se vangloriou. Ele simplesmente disse a pura certeza de que ele batizava com água para remissão de pecado, para arrependimento, mas que após ele vinha alguém que este era poderoso sim, e mais do que ele, porque ele tinha poder somente para batizar com água para remissão de pecado, para que o povo viesse até ele e ele viesse ministrar o batismo, e a partir daí os pecados seriam perdoados. Mas após ele dizia que vem alguém que este é sim mais poderoso do que eu. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E nós entendendo isso, nós compreendemos que o batismo é essencial para nós. Nós entendemos que a partir do momento que nós somos submergidos sobre a água, nós recebemos um batismo, Nós recebemos um dom a partir do momento que somos batizados, recebemos um dom. Estes dons seguem os que crêem. Se nós formos pegar o livro de Mateus, capítulo 28, 19,
nós vamos entender o que Jesus Cristo falou acerca do batismo. Aqui entendemos no Mateus 3:11 que João Batista começou a pregar no deserto da Judéia, falando acerca do batismo, ensinando palavra por palavra como seria o batismo que ele estava ministrando. Para que serviria o batismo que ele ministrava? Para que serviria o batismo que ele exercia e fazia os batismos para as pessoas? E o significado é remissão de pecado, perdão de pecado, né? E a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo também nos ordena a batizar. Jesus Cristo, ele disse na sua palavra, no Mateus 28:19 e 20, dizendo assim: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus queridos, a palavra de Deus aqui neste versículo 19 de Mateus 28, vem um entendimento bem breve, né? O Senhor abre as nossas mentes, nossos pensamentos. A nossa mente é aberta neste momento para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender que Jesus Cristo ordena aos seus discípulos para irem diante do povo, de todas as nações. Ele não fez acepção. Ele não determinou uma escolha. Não. Ide por todo o mundo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus queridos, este versículo, ele é muito polêmico, dentre umas e outras denominações. Pois tem denominação que crê que este batismo que Jesus Cristo está ensinando é o batismo correto para se ensinar e para se batizar. E outros crerem que Atos dos Apóstolos 2:38, este é que é o batismo correto de se batizar. Mas por que estas diferenciação de denominação para outra? Pelo simples fato de conjectura, pelo simples fato de entendimento, de examinar a Escritura e compreender o verdadeiro significado dela. Nós entendemos de uma forma que o Senhor Jesus Cristo, ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E se nós formos ler Atos dos Apóstolos 2:38, nós vamos ler desta forma: Pedro então lhes disse, respondendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Já no Mateus 28:19, fala que ide por todo o mundo, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desta forma, E então, por que há uma grande confusão em certas denominações de uma para com outra, Um crê que o batismo que Jesus Cristo ensinou, este é o correto. Outro crerem que o batismo que o apóstolo Pedro ensinou, este é o que é o correto. Mas estes versículos parecem ser contraditórios, mas não é. Depende da conjectura de alguém, Depende de um entendimento que alguém recebeu. E este entendimento que alguém recebeu é um único entendimento. Ele não tem entendimento duplicado.
O entendimento que o Espírito Santo dá para alguém, né, é o mesmo entendimento que ele transmite para todos, né? A palavra de Deus, ela diz que o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, né, fazer discípulos de todas as nações e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso patriarca, por nome Pedro, ele disse: arrependei e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Um versículo ao outro parece ser contraditório, mas não é. O simples motivo de que alguém contradiz esse versículo é pelo simples fato de Pai, Filho e Espírito Santo, e o outro versículo diz: em nome de Jesus Cristo. Se nós formos examinar a Escritura, nós entendemos que Pai é o nosso Senhor dos Exércitos. Filho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo é o Consolador. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele se resume em Cristo, em Jesus, né? Se nós formos entender quem é o Pai, nós entendemos que é Deus. Se nós formos entender quem é o Filho, nós entenderemos que é Cristo. Se nós formos entender quem é Espírito Santo, nós entenderemos que é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da morte. Ninguém vê. É invisível para o olho carnal, né? Mas ele é visível para um olho espiritual. Pai, Filho e Espírito Santo é uma unidade, se unifica em uma só pessoa, em Deus, né? Se unifica em um só, assim como nós temos espírito, alma e corpo, né? Se unifica em um só corpo, que se chama uma matéria, né? Que se chama uma alma vivente. Tem espírito, alma e corpo. Três que se resumem em uma só, né? Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo. Essas três se unificam em uma só pessoa. Se você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está sendo batizado em nome de Jesus, o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, né, que se resume em uma só pessoa. E se você for batizado em nome de Jesus, você está sendo batizado também na Trindade, né? Por mais que alguém não possa crer na Trindade, mas existe Trindade Santa, né? Pai, primeira pessoa da Trindade; Filho, a segunda pessoa da Trindade; Espírito Santo, nós entendemos assim, terceira pessoa da Trindade Santa, que se resume em Deus, né? Na pessoa de Jesus Cristo. Então, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por mais que alguém possa rejeitar, mas o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todas as nações, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, pastor, mas alguém disse que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. A única coisa que existe nome é Jesus Cristo. Meus queridos, se nós formos para a linguagem portuguesa, nós entendemos que todas as palavras iniciam com uma letra maiúscula, ela se denomina nomes, né? Ela é denominada como nome. Se nós formos entender este versículo, nós entendemos da seguinte forma, em que Pai está escrito com a letra maiúscula, voltada para a pessoa de Deus, o Senhor dos Exércitos. Filho, nós vemos na Sagrada Escritura que ele também se inicia com a letra maiúscula, apontando para Cristo, Jesus Cristo. Espírito Santo, nós entendemos que tanto Espírito, o E é maiúsculo, quanto Santo, o S é maiúsculo. Se entendemos que está se dirigindo a uma pessoa, que é a terceira pessoa do Espírito Santo. E alguém pode dizer que Pai não é Filho, Pai não é nome, Filho não é nome e Espírito Santo não é nome. Mas nós entendemos na Sagrada Escritura que é nome sim. Deus
tem um nome. Jesus também tem um nome. O Espírito Santo também tem um nome. Se resume em Deus. Se resume em Jesus. Se resume em Espírito Santo. Essas três pessoas se resumem em uma só. Se unifica, né? E então nós entendemos assim. Nós entendemos que a Bíblia nos concede este entendimento para que nós possamos passar para alguém criticando que o batismo feito em nome de Jesus Cristo não se pode. Tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E alguém criticando, dizendo que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não pode, só em nome de Jesus. Por que esta grande confusão? Que pode ser resolvida, né? Pode ser resolvida. O importante do batismo, o papel fundamental do batismo é arrependimento. Se você se arrependeu porque você creu, lá no livro de Marcos 16, diz a seguinte mensagem: aquele que crê e for batizado, este será salvo, né? Mas o que não crê, ele será condenado. A partir do momento que você crê, a partir do momento que você acreditou no Evangelho, a partir do momento que você diz: Senhor, é só o Senhor mesmo que pode me salvar, não existe outro nome dado na terra que importa que sejamos salvos, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Aí sim, nós entendemos que nesta atitude que alguém toma, ele pode ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou também em nome de Jesus Cristo, que é a mesma coisa, né? É a mesma ocasião de que se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a mesma coisa de que se batizar em nome de Jesus Cristo. É a única pessoa que pode receber esta palavra. Ou seja, é a única coisa, é a única direção que nós se dirigimos a esta pessoa, que é Jesus Cristo, no momento do batismo. Estamos direcionados a Ele, morrendo para o mundo e vivendo para Ele, para Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, foi para te livrar do pecado, foi para nos libertar de um duro charco de pecado, de uma dura servidão que era contra nós. Ele nos libertou, Ele nos purificou, Ele morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, e Ele pagou um alto preço, e esse preço foi um preço superior do que o humano não pode pagar, e Ele pôde pagar por nossa causa. Ele pagou a nossa conta, né? Então é importante que sejamos batizados para que possamos receber a Ele, né, com maior clareza. E vamos para o outro versículo, para que nós possamos entender, compreendendo a Escritura genuína do nosso Deus. Olha o que vai falar aqui no livro de João 3, 4 e 5. Olha o que vai dizer. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus responde: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que maravilha, né? Sabemos nós que o batismo é muito importante. Por isso que Jesus Cristo, ele ensinou Nicodemos. Nicodemos era um homem muito sábio. Mas nesse momento ele não entendeu o percurso da história que Jesus Cristo estava falando para os discípulos. Jesus dizendo: aquele que não nascer de novo, este não pode entrar no reino dos céus. E Nicodemos, muito confuso com aquilo, ele pergunta: mestre, mas como pode isto? Como pode um homem, já sendo velho, tornar a entrar no ventre da mãe e tornar a nascer? Explica-nos isso. Jesus Cristo tornou a explicar para o seu amigo, né, para Nicodemos. E ele disse de outra forma, ele disse: olha, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Será se esse versículo, será se essa palavra foi o suficiente para Nicodemos entender? Eu acho que não. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Como esta explicação que nós possamos explicar para os irmãos que estão ouvindo? Como esta explicação que podemos falar para você, ouvinte?
E esta explicação é bem simples. Esta explicação de que é necessário nascer do Espírito, da água e do Espírito, né? É necessário que venhamos nascer da água e também do Espírito. Significa que todo ser humano, todos os seres humanos, ele tem que nascer da água, ou seja, ser batizado na água. Ele tem que nascer do Espírito. O que significa isso? Se converter dos seus maus caminhos, se arrependendo das suas iniquidades. E a Bíblia diz que estes, quando assim acontecerem com eles, os pecados deles serão lançados no mar de esquecimento. Viu? É desta forma que Jesus Cristo explicou para Nicodemos. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não for batizado na água. Aquele que não for arrependidamente por completo, arrependido por completo, este não pode entrar na vida eterna. Foi o que Jesus Cristo falou para Nicodemos. E Nicodemos compreendeu agora, a partir do momento que Jesus Cristo ensinou este belo ensinamento. Se nós formos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27 e versículo 28, nós vamos ler e vamos conjecturar também que o batismo é essencial para a nossa vida. Olha o que diz, versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem, ou seja, não há homem nem mulher, isso. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, logo sois descendência de Abraão e herdeiro, conforme a promessa. Olha, meu querido, minha querida, eu quero te dizer que o batismo é essencial para você. Eu quero te dizer que é importante sim o batismo para nós, né? Todos nós, a partir do momento que nós nascemos, eu entendo que nós somos criatura. A partir do momento que nós somos batizados, nós somos chamados de cristão. Sabe que quando surgiram os primeiros cristãos, foi no batismo, né? E então é apenas criatura quando a pessoa nasce e ainda não tomou uma decisão de se batizar. Mas a partir do momento que ele toma a decisão de ser batizado, ele é chamado cristão. Cristão é aquele que anda nos caminhos de Cristo, aquele que segue os mandamentos que Cristo nos ordenou para que possamos seguir. E ele deu um belo mandamento, que este mandamento para ser batizado foi o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos chamou, que nos convocou, que nos convidou, que nos fez este convite, para que nós possamos ir a todas as nações e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este convite foi um convite especial. E nós temos que fazer, né? Na verdade, não foi simplesmente um convite qualquer, e sim um mandamento fundamentado na Sagrada Escritura. Este mandamento é um mandamento essencial para nós. Este mandamento é um mandamento importantíssimo para cada vida, para cada ser humano, para cada ser vivo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém.